Boa tarde a todos. Eu comentei com a doutora Ivani que nós temos feito a gravação do evento, mas depois disponibilizando somente o áudio por uma questão aí de tamanho de arquivo e facilidade para acesso depois, né? Nós encaminhamos um link com as informações. Agradecer, primeiramente, a doutora Ivani pelo aceite ao convite de estar aqui conversando conosco. Eu é que agradeço. Na terça-feira, eu comentava com ela há pouco, que na terça-feira, em conversa, numa live com o doutor Davi Meirelles, ele comentava que ele gostaria de ter a energia que tem a doutora Ivani, porque tem aulas para ministrar, tem gravações de aulas, preparação de material, tem o trabalho do TRT, que agora, com o Tribunal Superior também voltando às atividades, ainda acelera um pouco mais, né, as tarefas no tribunal. E ainda ela consegue tempo para desenvolver as lives, atender os nossos pedidos, os convites, que não só do Cianfesp, mas tem ministrado bastante palestras para a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, para a OAB, para diversos escritórios que lhe convidam, juristas, né? Então, é praticamente o dia todo ocupada, isso mesmo. Então, muito obrigado, doutora. O doutor Lucas acabou de ingressar. Boa tarde, doutor Lucas. Obrigado pela presença novamente. Boa tarde, Celso. Na semana Oi, passada... Lucas. Oi, Vani. Tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo? Quanto tempo? Há quantas horas que vocês não se falam? Hoje nós já conversamos 3 vezes. E na segunda-feira passada, o doutor Lucas conversou conosco sobre a ADI 6363, o reflexo sobre a medida provisória, a medida provisória 936. E aí, durante o encontro, ele acabou comentando, né? Falou, por que não convida a doutora Ivani para falar um pouquinho conosco sobre a 927, a 936, que tem preocupado muito as empresas. Algumas empresas têm comentado que têm dificuldade para aplicar a 936 por uma questão de segurança. Segurança jurídica. Para aplicar a 936. E aí nós fizemos o convite à doutora e ela acabou aceitando. Deixa eu só fechar. Acabou de entrar também o nosso presidente, o Neto. Neto, se você quiser... Nossa, acho que está compartilhando tela, né? Tá compartilhando. Alguém entrou para compartilhar a tela. É o meu computador aqui que ele... Não sei o que está fazendo. Danado que ele... Alguém está dizendo também que o áudio tá baixo. O Note RH está compartilhando tela. Quem é o Note RH? Não, sou eu mesmo. Ele está entrando no ambiente de compartilhamento. Deixa eu ver. É só aumentar o som no seu lado direito, embaixo, que tem a figurazinha de um microfone, de um somzinho. Clique em cima e aumenta o som. Tá tudo bem aí? Cadê o doutor Lucas? Saiu fora? Não, tô aqui, Vani. Não tô te vendo. Eu tô vendo só você, não tô vendo o Celso, não tô vendo mais ninguém. Alguém tá compartilhando tela aí para arrumar o Será que som? caíram? Não, eu tô vendo eles lá. Mas acho que ele agora conseguiu. Celso, tá me ouvindo? Você tá conseguindo vê-los? Vê sim, mas eu não estou ouvindo. Enquanto ele não eu não consigo vê-los, não. Eu estou vendo todos, só que tem alguém compartilhando tela e isso daí atrapalhou. Acho que foi o Celso está consertando aí. Agora eu tô vendo o Celso. Não, agora... é o Celso. Melhorou?
Melhorou, para mim tá ótimo. Ótimo. Ficou meio Excelente. ruimzinho aqui. Então tá ótimo. Então, Alguém está compartilhando tela aí ainda? ainda tem? Tem. Tem. Tá no visor o compartilhamento de tela, tem que tirar fora. Fecha tudo. Fecha em cima aí nesse xizinho aí, ó. No canto superior direito, esse X ele tem que fechar. Aí. Ah, foi. E fui eu. Agora, Ferramenta nova a gente agora está foi. usando há pouco tempo. Neto, o faz Neto é o parte. nosso Cadê o presidente. Neto? Oi, boa tarde. Tudo bom, Evelyn? Boa tarde, Neto. Oi, é o Neto? Tudo bem, Lucas? Isso. Tudo bom, ótimo. Neto? Comigo tá tudo bem. Desculpa chegando atrasado aí. Não tem problema. A gente aguarda. Tá, vamos aí. Obrigado. Doutora Evelyn, então nós gostaríamos assim de... Nós convidamos a senhora para ouvir um pouquinho sobre a 927, 936, né? O que trouxe de novo, como é que ficam as relações, o receio realmente das empresas sobre a aplicação, qual a segurança que se tem no acordo individual ou não, né? Pois é. Nós já temos, inclusive, Celso, algumas ações trabalhistas ajuizadas pedindo nulidade de acordos individuais. Entendeu? Por quê? O problema aí é o vício do consentimento, porque, na verdade, tem alguns empregadores que chegam já com a questão pronta e o trabalhador ou assina ou é despedido. Então, a questão é colocada nesse sentido. E onde é que fica a vontade das partes, né? Nós temos também algumas empresas que estão preferindo fazer tudo por negociação coletiva. Não importa a faixa salarial do trabalhador. Faz tudo por negociação coletiva, que isso vai dar segurança jurídica. Mas você sabe que no meio sindical nós temos sindicatos e sindicatos. Então, tem alguns sindicatos que estão pedindo contribuição sindical, tem outros sindicatos que estão cobrando por cabeça, per capita. Quando o sindicato faz essas exigências, tem algumas empresas fazendo denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? Mas eu acho que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já sinalizou pela validade dos acordos individuais feitos para a redução de jornada de salário de quem ganha menos de 3.150 e para quem ganha acima de 12 mil, eu acho que depois da posição do Supremo, dificilmente vai ter aí alguma consequência jurídica no judiciário, porque as pessoas vão ficar também com receio de entrar com ação de nulidade e perder a parada, né? E tem uma outra coisa. Quando se discute a nulidade de um contrato, tudo que foi cumprido zera e você tem que aplicar a lei ao caso concreto. Então, voltaria o salário normal da pessoa, não é isso? Se é suspensão do contrato de trabalho, volta a contar lá como tempo de serviço e não será suspenso. Mas se alguém também pedir a nulidade dessas alterações no período da pandemia, ele também está correndo o risco da empresa depois, mais tarde, despedir por força maior. Por quê? Essas medidas provisórias, elas dizem que o período da pandemia vai até dezembro. Ela trouxe medidas temporárias de 60 dias ou de 90 dias, mas ela trouxe algumas regras que vão até dezembro, né? Então, até dezembro, nós ainda estamos em período de força maior, vai. E até dezembro, eu tenho receio que a empresa possa despedir com fundamento na força maior, pagando metade das verbas rescisórias, né? E essa medida provisória também, ela trouxe estabilidade para os trabalhadores, né? Dependendo do prazo, 60 dias e mais 60, se for redução de jornada de salário, ou se for suspensão do contrato de trabalho, dependendo do tipo, o trabalhador vai ficar 60 dias e mais 60 de estabilidade ou 90 e mais 90, né? Mas quando se dispensa por força maior, existe aí uma discussão se
essa estabilidade, ela teria que ser paga ou não, ou paga pela metade, porque justamente a empresa estava despedindo por força maior. A força maior, que acarreta a suspensão das atividades econômicas, autoriza a despedida por força maior por causa da suspensão. Mas tem alguns casos que a força maior não está só suspendendo as atividades, ela está acarretando a extinção da empresa. Né? A extinção das atividades. Então, a força maior pode acarretar duas consequências da empresa. Pode acarretar a suspensão das atividades da empresa, e por isso ela suspende o contrato de trabalho, e por isso ela reduz jornada de salário, né? E pode acarretar também a extinção da empresa. Então, o que eu tenho visto, e ontem até fiz uma live só sobre extinção do contrato de trabalho, são os tipos de extinção por força maior. Aquela extinção porque a empresa está sem produzir, ela não tem de onde tirar para pagar, e ela não sabe quando que ela vai voltar a trabalhar, ou quando que ela vai retomar, e aquela em que a empresa já encerrou as atividades, irregularmente. Eu conheço muitas lojas de shopping center que já encerraram as atividades, fecharam mesmo. Tem algumas lojas que faziam vendas presenciais, vamos dizer assim, e que agora estão optando tudo por telemática, vendas no e-commerce. E por conta disso, despediu todos os trabalhadores e contratou trabalhadores na área do e-commerce, que são posturas diferentes de modo de venda, né? E fez uma reciclagem e mandou todos os trabalhadores embora por motivo de força maior, pagando metade das verbas. E metade é metade mesmo, metade do 13º, metade das férias proporcionais, né? Metade do aviso prévio e metade da multa do fundo de garantia, né? Conforme o artigo 501. E esse artigo 501 da CLT está mencionado na medida provisória 927, né? Expressamente, como caso de aplicabilidade, quer dizer, não dá nem para refutar que esse artigo 501 não é aplicável, né? Exatamente. E tem alguns casos que as empresas estão mesmo com a atividade encerrada. Quando a empresa está com a atividade encerrada, mesmo a instabilidade, já tem até uma súmula com relação do CIPERO, que uma vez extinta a empresa, encerradas as atividades, não há que se falar em instabilidade, porque a empresa deixou de existir. Então, neste caso, eu fico pensando dessa estabilidade da própria MMP 936 e da 927, que é aquela estabilidade que a lei trouxe, se ela subsistiria. Então, existem casos de empresas suspendendo o contrato de trabalho por 60 dias, e quando termina a suspensão, que tem ajuda governamental e tudo mais, quando terminar a suspensão, diz que vai despedir por motivo de força maior. E vai despedir a totalidade dos trabalhadores, porque mesmo com a suspensão, nada aconteceu nesse interregno que autoriza a empresa a ficar em pé ou ficar ativa, porque ela está sem clientela, vamos dizer assim. Então, nós temos restaurantes, nós temos lojas, vários tipos de micro e pequenas empresas, bares, sabe esses bares pequenos, né? Micro e pequenas empresas que não vão ter condição de retorno. Condição de retorno. Então, eu tenho uma preocupação, Celso, não é nem com a pandemia mais, é com a pós-pandemia. Quais os instrumentos que a empresa tem para continuar mantendo os contratos de trabalho? Né? Eu não quero nem falar de extinção de contrato de trabalho, nós teríamos que ver técnicas de manutenção desses contratos de trabalho na pós-pandemia. E é essa a nossa preocupação, né? Porque quem tinha que suspender contrato já suspendeu, quem tinha que reduzir salário de jornada já reduziu, né? Quem tinha que encerrar as atividades também já encerrou. O problema é depois que passar esses 60 dias ou passar esses 90 dias da MP, né? E uma outra coisa interessante é que a MP, as duas MPs, uma completa a outra, ela permite que a empresa possa ter várias alternativas simultâneas
dentro do seu quadro pessoal. Então, a empresa pode, por exemplo, pegar 10 trabalhadores e adiantar as férias, os outros 10 colocar em férias coletiva, outros 5 colocar em teletrabalho, outros 3 reduzir jornada de salário e os outros 20, por exemplo, suspender o contrato de trabalho. Aqueles Ivani, que estavam em me férias permita voltam, pode Ivani, falar, Lucas. me permita só fazer uma ponderação aqui. Acho que o Celso vai lembrar. Eu não lembro quem que trouxe essa informação na semana passada, Celso, mas teve alguém que falou que, inclusive, isso era novo, né? E que as empresas, os RHs, estavam dando uma outra orientação. E eu segui essa mesma linha da doutora Ivani, né? Eu falei que a empresa ela pode fazer uso de todas essas benesses aí, tanto da 927 quanto da 936. Agora eu não me lembro. Você lembra quem que fez essa pergunta, Celso, semana passada? Lucas, não lembro. Mas teve alguém, não teve que falou? Teve sim, que estavam em dúvida, porque tinha gente voltando ainda em férias, eles iam... Isso! E parece-me que o RH falou que não podia fazer uso de todas as medidas, todos os benefícios, exatamente. né? Então, eu acho que a lei, que a medida provisória optou pelo contrato de trabalho individual justamente para propiciar essa combinação das várias hipóteses. Então, eu tenho uma pessoa que está dando assessoria para minha empresa que a empresa deu aquelas férias antecipadas. Agora o pessoal já está voltando. Aí ela disse assim, agora eu vou botar em suspensão de contrato de trabalho. Algumas pessoas. Algumas que ela agora está vendendo no e-commerce, vai colocar em teletrabalho. Então, ela tem 20, né, uma loja que vende calçados, ela tem 20 empregados num determinado lugar, então ficou todo mundo de férias. Agora, uma parte vai para o teletrabalho, a outra parte vai para a suspensão do contrato de trabalho. Então, você pode ir tomando várias medidas de acordo com a necessidade, porque tem empresa que está suspensa a atividade só parcialmente. Tem empresa que está totalmente, porque está sem clientela. Tem tem alguns restaurantes que se adequaram. Por exemplo, eu conheço um restaurante que não fazia delivery. Ele só servia à la carte. Mas com a pandemia, ele começou a alavancar o delivery. E as pessoas que estavam com o contrato suspenso, quando ele alavancou o delivery, ele começou a chamar de volta esse pessoal para fazer a alimentação e ainda ele precisou contratar outras pessoas para fazer a entrega. Sim. Então, vai depender da empresa, por isso que é por contrato individual, para dar essa flexibilidade das várias alternativas e concomitantes ou simultâneas, ou você faz uma alternativa e depois faz a outra e vai se ajeitando. Como é que você vai negociar coletivamente com o sindicato essa questão? Você senta com o sindicato e fala, olha, 5 vai em teletrabalho, 2 vai em férias, 3 vai em férias coletiva, 4 vai em férias em suspensão e meia dúzia vou reduzir a jornada de salário, é isso? Isso não é negociação coletiva, isso é individual. Porque afeta cada um dos trabalhadores. Agora, claro, que se eu for suspender o contrato de trabalho de todo mundo, simultaneamente, a empresa tem 100 empregados, vai suspender o contrato de trabalho dos 100, aí tudo bem, negocia coletivamente com o sindicato, porque é uma providência única. Mesmo assim, é direito individual homogêneo, né? Exatamente. E, doutora, da 927, ainda a gente ouve o pessoal limitado ainda aquelas medidas descritas, né, na medida. Mas se esquece lá que tem um termo lá que é entre outras, eu tinha até notado, dentre outras, né? Então, existe a possibilidade de se fazer outros tipos de acordo que não somente aqueles descritos na 927, não é isso? Olha, você não precisa reduzir o salário em 25, pode reduzir em 30, porque a lei fala 25, 50 ou 70, não é isso? Exato. Mas eu posso reduzir em 30, posso reduzir em 40, que não está na lei? É uma outra medida. Tudo bem, o governo, se ele reduzir em 40 ou em 30 a jornada do salário,
ele só vai ter ajuda governamental se ele reduzir os 25. Mas ele pode reduzir em 30 se houver lá uma negociação direta com as partes. Existem outras possibilidades de negociação que não são estanques. Lá, a lei é exemplificativa. Então, ela coloca teletrabalho, ela coloca adiantamento de férias. Por exemplo, me perguntaram, eu já adiantei as férias do empregado. Ele não faz um ano que ele trabalha ainda, ele está no período ainda aquisitivo. Eu já adiantei umas férias para ele. Eu posso adiantar mais uma? Ué, pode. 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 E se depois eu tiver que mandar ele embora, doutora? Eu vou adiantar mais umas férias para ele. Se eu tiver que mandar ele embora, por força maior, eu vou pagar só metade de tudo que eu devo para ele. Como é que eu vou me compensar dessas férias que eu adiantei se ele não tinha direito a nenhuma? E se a CLT me autoriza na compensação ao limite de um salário do trabalhador? Me perguntaram isso. Hã? Você já pensou nisso, Lucas? Já, inclusive, Ivani... Oi, deu uma travada. Inclusive, Ivani, me perguntaram isso também, eu já estava fazendo uma reflexão sobre, e com relação a esse último questionamento que você falou, dei 2 férias para ele. Como que eu vou ter isso de volta se eu dispensá-lo? Salvo engano, eu vou até procurar aqui, eu não sei se é uma OJ ou é uma jurisprudência isolada que diz que não pode descontar do trabalhador, né? Pois é que assim, a compensação ela é limitada ao valor de um salário. Isso, é só aquele salário, exatamente. Exatamente. Mas, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, Vani. E a única que tem um tratamento diferenciado é o 13º, que é possível a compensação, né? Isso. Mas, se você adiantar, né? Se adiantar. Mas não existe para outras verbas, né? Essa possibilidade de compensação integral, né? Do que foi adiantado, né? Eu tive uma outra questão essa semana que a moça, ela foi em licença maternidade agora. Ela está com suspensão do contrato de trabalho. Então, ela está recebendo lá 30% da empresa, tá? Uhum. E os outros 70%, ela recebe do governo, não é isso? Isso. Tudo isso que ela está recebendo tem natureza indenizatória. Não tem natureza salarial. Então, tecnicamente, ela não está recebendo salário, concorda? Exato. Ela vai ter bebê, teve bebê agora, nesse mês, ela saiu em licença maternidade. Qual vai ser o salário a ser considerado para pagamento do salário maternidade dela? Então, nesse caso, o nosso entendimento aqui tem sido de que é o salário integral, né? Porque eles tratam de um benefício previdenciário, na verdade, né? Eles falam o último salário, né? O último salário, isso mesmo. Mas e se ela tiver com redução de salário jornada, tiver agora recebendo 50% do salário, vai ser o último salário é 50% do salário. Exato. Vai ser esse o valor? Oi, Vani e Celso, só para pontuar aqui, eu acabei falando besteira, viu? Eu ouvi outra coisa, na verdade. São com relação às férias gozadas, licença remunerada, superior a 30 dias, terço constitucional. É devido ao pagamento do terço constitucional relativo às férias que deixarem de ser usufruídas em razão da concessão da licença remunerada superior a 30 dias decorrente de paralisação das atividades da empresa, por ser direito do trabalhador previsto no artigo 7º, lá 17, é outra coisa. Tá falando do terço, né? Do 1/3, eu confundi. Então... mesmo que você adiante as férias, tem que também pagar o terço. Embora, tecnicamente, não é uma férias, porque o fulano está forçosamente em casa por causa da pandemia, né? Da pandemia. Exatamente. Mas, o que a legislação fez é que você pode adiantar as férias e pagar esse 1/3 das férias até dezembro, não é isso? Tem uma moratória. Exatamente. Tem uma moratória para quitar esse valor.
Até o período do recebimento do 13º salário, né? Junto com o 13º salário. Isso. Eu tô achando que vai ser complicado o 13º salário esse ano, né? Também acho. Né? Eu acho até que virá outra medida provisória do pós-pandemia. Após passar desses 90 dias, eu acho que lá para julho é capaz de vir outra medida provisória regulamentando aí alguma questão do pós-pandemia, né? Eu acho. É verdade. Porque muitas empresas não vão conseguir fazer uma retomada tranquila, vamos dizer assim, sem a continuidade de uma ajuda governamental ou sem a continuidade de uma flexibilização do contrato de trabalho. Eu penso até que a MP 905, que foi revogada, possa voltar até julho, agora sim com fundamento em urgência e relevância, e mais expandida do que o contrato verde e amarelo anterior. Agora vai ser verde, amarelo, azul e branco. Isso mesmo. Ô, Ivani, deixa eu aproveitar e falar uma coisa bem interessante aqui e que para o pessoal do sindicato vai ser bacana. A MP 927, no artigo 30, fala o seguinte, que os acordos e as convenções coletivas vencidas ou vincendos, no prazo de 180 dias, contada a data de entrada em vigor da MP 927, né, poderão ser prorrogadas a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o término final deste prazo. E, inclusive, tem uma decisão do TRT que saiu, salvo engano, ontem, prorrogando sentença normativa, né? Foi. Então, nem é acordo coletivo ou convenção coletiva. É sentença normativa com vencimento agora dia 30 de abril, hoje. Eu queria colocar isso, que eu acho que é de interesse do sindicato patronal, isso também, né? Eu até perguntei para o Celso qual é a database da categoria desse sindicato aí dos metais não ferrosos, né? Dos artefatos de metais não ferrosos. Qual era a database da categoria? Ele me disse que é setembro, né, Celso? Isso, setembro e novembro. Então, estará dentro dessa regra da MP, porque são as convenções e acordos coletivos que se vencerem no período de 180 dias, ou seja, até o fim do ano, né? Enquanto vigorar a MP aí, até o fim do ano, todas as normas coletivas que se vencerem nesse interregno, elas poderão ser prorrogadas por mais 90 dias. É isso, Lucas? Isso. Mais 90 dias. Levou-se em conta que por conta da pandemia vai ser dificultosa, primeiro, a empresa ter retomado as suas atividades. Segundo, como é que nós vamos, no isolamento social, arregimentar pessoas para fazer uma assembleia, para negociar coletivamente? Né? Eu quero dizer também que já estão sendo ajuizados protesto para assegurar a database. Quando se faz um protesto para assegurar a database, significa que a database, o trabalhador não vai perder a database. E que a próxima norma coletiva que vier entre as partes retroage a sua aplicabilidade à database. Sim. Então, eu penso assim, a MP deixou por uma mera liberalidade do empregador prorrogar mais 90 dias a norma coletiva, ou dar uma ultratividade de mais 90 dias. Ora, por mera liberalidade, o empregador pode prorrogar a aplicação da norma coletiva por mais 30, 60, 90, 120, 150, o quanto ele quiser. Né? Não precisa a lei vir falar isso para a empresa. Você pode prorrogar a norma coletiva por mera liberalidade mais 90 dias. Não há necessidade disso. Porque essa faculdade o empregador já tem, decorrente da livre manifestação de vontade dele. Se ele quiser continuar aplicando a norma coletiva, o problema é dele. Concorda? Então, não precisava a lei vir falar isso. Isso já está dentro da autonomia privada das pessoas. Tá? Agora, se o empregador quiser combinar com o sindicato, fazer uma negociação com o sindicato de prorrogar, problema deles também. A norma não está proibindo. Essa norma é uma norma permissiva, que nem precisava, está escrito.
que permite o empregador sozinho continuar aplicando a norma coletiva, por mera liberalidade. E tem muitas empresas que fazem isso mesmo. Só que ela não proibiu da empresa negociar com o sindicato a prorrogação por mais 30, 60, 90, 120, 150, ou quanto bem as partes quiserem. Então, as partes estão livres para prorrogar o período que quiser, né? Agora, se não há proibição das partes prorrogar o tempo que quiser, existe proibição para o tribunal prorrogar, caso o tribunal seja instado judicialmente? Tem alguma norma proibitiva? Não. Norma proibitiva não tem. Sabe o que tem? O julgamento do Gilmar Mendes, dizendo que as normas coletivas cessam a sua eficácia e que os tribunais não podem dar projeção para as normas coletivas. As únicas partes que podem dar projeção são as próprias partes na negociação. As partes envolvidas, né? Então, o tribunal, de fato, projetou por mais... Eu nem lembro por mais quanto tempo, Lucas, que está na decisão. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi mais 6 meses, se eu não me engano. Eu acho que foi 90 dias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por 90 dias ou mais 6 meses, mas não foi um acordo coletivo e uma convenção coletiva. Foi uma sentença normativa. Então, as partes tinham entre si como norma coletiva uma sentença normativa que venceu agora. E como a lei vem e fala que está aí, não dá para fazer negociação coletiva nesse período que pode ser prorrogado, então pediu-se aqui, Vani, para prorrogar. Achei. Diante do impasse apresentado, que é da questão da sentença normativa, né? A prorrogação do ajuste coletivo estabelecido no artigo 30 é medida que se impõe para os acordos coletivos, as convenções coletivas e sentenças normativas vencidos ou vincendos dentro do período previsto, que são 90 dias. Mas a lei não fala de sentença normativa. Não fala. Aí ela já, a relatora aqui ampliou, a lei né? A lei fala de acordo e convenção. Isso. Ela equiparou sentença normativa ao acordo e à convenção coletiva, né? Então, aí, é interessante, né? Como a sentença normativa é um equivalente jurisdicional do acordo e da convenção. É um equivalente. Se ele é um equivalente, aplica-se as mesmas regras. E aí o tribunal estaria autorizado, o próprio tribunal que ditou a sentença normativa estaria autorizado a projetar mais 90 dias. Oi, Vani, mas aí não... Eu vou te dizer uma coisa. Existe um outro fundamento, que nós temos uma PN, que é o PN 120, que diz que as sentenças normativas vigoram pelo prazo de até 4 anos. Tem um artigo na CLT que diz que a sentença normativa tem um prazo de até 4 anos. Então, quando o tribunal dá uma sentença normativa e diz que o prazo da sentença normativa é de 1 ano, se a parte quiser provocar o judiciário para estender, ela provoca e pede a aplicação do PN 120 e do artigo, se eu não me engano, 859, 858 da CLT, que diz que a sentença normativa pode vigorar pelo prazo de até 4 anos. Então, eu combinaria a minha decisão também com o PN 120 e com o artigo da CLT que fala que a sentença normativa pode ter o prazo de 4 anos. E eu prorrogaria, então, se a minha sentença normativa foi feita por 1 ano, eu poderia prorrogar por mais até 3. Salvo, aí eu prorrogaria mais e deixaria, salvo se vier uma norma autônoma das partes nesse interregno em sentido diverso. Entendeu? Oi, Vani, se eu sou advogado da empresa, no caso de uma decisão nesse sentido, eu vou lá no artigo, deixa eu ver, acho que é artigo 2º, parágrafo 2º, deixa eu ver. Não, peraí que eu vou encontrar. Que diz que os tribunais, né, ou o TST, não pode criar obrigação ou que não tenha previsão legal, né,
e também tem que ter a intervenção mínima na relação. Você acha que isso colaria? Mas o artigo da CLT fala que a sentença normativa pode ter o prazo de até 4 anos. Então, você estaria aplicando a lei, não estamos criando uma obrigação que não tenha previsão na lei. A lei autoriza a vigência e a intervenção mínima? E o princípio da intervenção mínima? Mas, veja, uma das partes está pedindo e nós temos o fundamento. Eu estou com um dissídio coletivo nesse sentido e eu estou usando o mesmo fundamento que o Supremo deu na DI 6363. Quando da pandemia, né? O momento Isso, exatamente. O mesmo fundamento do Alexandre de Moraes, que serviu para justificar que tudo pode ser feito por acordo individual, é o mesmo que pode me justificar a prorrogação de uma sentença normativa, que inclusive existe previsão legal na CLT, né, de 4 anos. E eu poderia usar o mesmo fundamento para prorrogar um acordo e uma convenção coletiva. Existe uma decisão do Gilmar Mendes dizendo que a gente não pode dar ultratividade na norma coletiva quando vence. Mas aqui eu tenho um distinguish. Qual é o meu distinguish? O meu distinguish são as MPs e a pandemia. E esse distinguish eu vou buscar na própria decisão da ADI 6363. Entendeu? Lucas? Entendi. Show. Show. Maravilha. E também... Siga o voto da relatora. E também a decisão do Gilmar Mendes, que não pode dar outra atividade, eram casos que tratavam de jornada, intervalo intra-jornada, são casos específicos. Ele mandou suspender... Deixa eu ver se eu acho aqui. Suspender todas as ações que tratassem de ultratividade de normas coletivas com determinado validade, com determinado assunto. E aqui o assunto é completamente diferente, né? Então, eu tenho um distinguish que não é a mesma situação. É verdade. Eu fiz até hoje, eu fiz um despacho padrão nas ações que vão entrar para decidir. E, doutor Vani, voltando naquele assunto das rescisões, me chegou aqui uma pergunta. Sim. São 2 empresas, são empresas pequenas, uma tinha 5 empregados e outra 6. Tá. Eles acabaram fazendo a dispensa, a assessoria jurídica deles entendeu que não daria para aplicar o 501, 502, porque a empresa não estaria encerrando definitivamente, apenas suspendendo as atividades. Eu sei. E aí o receio era, no momento seguinte, ele retomando, daqui a 2, 3, 4 meses, ele retomando as atividades, poder ter alguma ação solicitando o pagamento das diferentes decisórias. Nós temos 3 artigos na CLT, o 501, o 502 e o 503. Exato. Os 3 tratam da força maior. Exato. Uma coisa é a empresa ter que despedir por força maior por ter as suas atividades suspensas. Outra coisa é ela ter que despedir por força maior porque as suas atividades encerraram. São 2 fundamentos distintos, mas ambos têm como causa a força maior. Tudo bem? Exato. Ambos têm como causa a força maior. E ambos, a consequência jurídica é a mesma. Pagar metade das verbas rescisórias. Tudo bem? Perfeito. O que muda? A consequência jurídica da estabilidade. Tudo bem? Sim. Se você encerrou as atividades, não se fala em estabilidade. Se você não encerrou, a estabilidade é devida. Tem que indenizar a estabilidade por inteiro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, eu não preciso ter um encerramento da atividade da empresa para dizer que o motivo é força maior. Eu posso ter força maior com a simples
suspensão temporária das atividades. Por exemplo, um restaurante que está fechado, uma pizzaria que está fechada, totalmente fechada. O shopping fechou, determinado fechamento do shopping. O que aquela pizzaria vai ficar fazendo nesse interregno que está tudo fechado? Vai manter os empregados? Cadê a renda mensal para ela manter os empregados? Uma pizzaria como essa, para ela não serve reduzir jornada de salário. E uma pizzaria com 5 empregados não serve para ela suspender o contrato de trabalho. Nem a metade do salário ela vai conseguir pagar, e nem os 30%, e nem se for natureza indenizatória, porque ela não está tendo ingresso de dinheiro para isso, e ela não tem reserva. Então, uma pizzaria dessa fez o quê? Mandou embora por força maior. Só que na hora que o shopping retomar a atividade, esse indivíduo vai de novo abrir as portas e vai recontratar. O que ele vai fazer? Entendeu? Então, a força maior não exige, não é exigível que tenha encerramento das atividades para declarar força maior. O 501 não exige isso. Quem exige isso é o 503. Entendeu? Exato. E o 503 está tratando exatamente da estabilidade, né? Ele trata da verba rescisória e da estabilidade. Tem outra coisa, Celso. Eu fiquei me perguntando, qual que é a diferença de mandar embora por acordo entre as partes, que é metade de tudo, metade das verbas rescisórias, e mandar embora por força maior, que também é tudo metade? Nenhuma. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Então, a diferença está no levantamento do fundo de garantia e no acesso ao seguro-desemprego. No acordo não levanta. É verdade. Porque aí no acordo, 80%. O fulano não levanta o seguro-desemprego, ele não levanta o fundo, não é isso? É 80% do fundo, né? Então tem uma diferença no fundo de garantia. Isso. E ele não tem acesso ao seguro-desemprego, né? Exato. Isso. Na despedida por força maior, o indivíduo levanta o seguro, o fundo de garantia. E eu quero dizer a você que ontem a Caixa Econômica publicou um novo manual de levantamento de fundo de garantia. E nesse novo manual que a Caixa Econômica publicou, tem já a previsão do levantamento do fundo de garantia por força maior. Então, se a empresa colocar no termo de rescisão contratual o código FM0, que é o código da força maior, que é o 0, quando o trabalhador leva o TRCT lá na Caixa, ele vai levantar o fundo. Só que a lei do seguro-desemprego não tem nenhuma previsão de levantamento do seguro-desemprego diante da força maior. Entendeu? Sim. Então, não existe... E o que está acontecendo na prática? Tem alguns casos que o empregador manda embora por força maior, paga metade de tudo, faz o TRCT com o código FM0, o trabalhador vai na Caixa, levanta o fundo. Mas a Caixa não dá sequência para ele ter acesso ao seguro-desemprego, porque não existe previsão, existe uma ausência de previsão legal. E esse trabalhador está vindo na Justiça do Trabalho, pedindo para a Justiça do Trabalho um alvará para levantar o seguro-desemprego, porque ele entende que ele está no desemprego involuntário, ele não deu causa. A empresa não deu causa, ele também não deu causa. É a pandemia que foi a causa. Exatamente. E o Judiciário Trabalhista pode sim, né, conceder com base no artigo 7º, inciso 2, que assegura a Constituição Federal, ela não remete na forma da lei e ela não remete ao legislador, ela só diz assim, seguro-desemprego diante do desemprego involuntário, ponto. Então, eu não posso proibir um acesso ao seguro-desemprego na força maior. A lei não proíbe, mas também não permite. Exato. E o trabalhador não está tendo acesso, entendeu? Aí, com base
na Declaração da Organização Mundial da Saúde, com base na Lei 13.979, que declarou a pandemia como calamidade pública, com base no Decreto Legislativo 6 de 2020, que declarou calamidade pública, e com base na MP 927, 936, né, que traz toda essa proteção contra o desemprego, não é justo que, mesmo com essa proteção, o indivíduo tenha ido para o desemprego, porque não havia outra alternativa, e que ele não tenha acesso ao seguro-desemprego, diante da força maior, entendeu? E aí o judiciário tem concedido alvará para esta situação. Interessante. Interessante porque realmente não ao se meu ver, pensava dá até nessa para pedir situação, né? tutela, né? Dá para pedir. O alvará, Lucas, não é uma ação. É porque me falaram assim, eu entro com o pedido de alvará de seguro-desemprego contra quem? Contra a empresa? Contra a Caixa? Não é contra ninguém, é Não há jurisdição parte voluntária. adversa, né? É jurisdição voluntária, é um mero alvará. Oi, Vani, mas é a Justiça do Trabalho ou a Justiça Federal a competência? Justiça do Trabalho. Do Trabalho, né? Porque em decorrência da extinção do contrato da de extinção trabalho. do contrato, E, doutora Ivani, ainda sobre os acordos, né? Tem muitas empresas que, como a senhora comentou, retornarão da suspensão do contrato de trabalho, mas tem empregados que estão no grupo de risco e que não querem a continuidade do contrato, né? Mas nós estamos presos aí à estabilidade dessa suspensão. A senhora vê a possibilidade da realização do acordo, rescisão do contrato por acordo? E fica... Olha, tem um artigo na MP, né, Lucas? O Lucas sabe disso, que diz que o descumprimento de qualquer regra aí da MP, não sei se é a 927 ou a 936 que diz... 936, já vou achar aqui. Que ele diz que se for nulo, qualquer coisa de nulidade, tudo fica desconsiderado e a empresa vai ter que pagar tudo. A remuneração integral. A remuneração integral, né? Então, se a pessoa está no grupo de risco, eu sugiro que a continuidade da suspensão do contrato de trabalho por outros meios, ou colocar em férias antecipada, ou colocar aí em layoff, porque o layoff não sumiu do mundo jurídico, ele está ainda na CLT, entendeu? Colocar em layoff. Justamente eu vou fazer uma live semana que vem, quais as medidas que a empresa pode adotar passado o prazo da MP 927 936, que é os 60 dias de 90 dias, quais as medidas que a empresa pode tomar para ainda manter os contratos de trabalho, uma vez que nós temos estabilidade por mais ou 60 ou 90 dias. O que a empresa faz com esse trabalhador nesse período? Ela não tem mais ajuda do governo? E se ela não tiver retomado as atividades, o que ela faz para manter os contratos? Qual é a técnica que nós vamos fazer para manter o contrato? Porque é interessante. Aí, primeiro, eu pergunto, existe proibição de continuar com a suspensão do contrato de trabalho agora negociado com o sindicato? Existe vedação de continuar a redução de jornada de salário agora negociado com o sindicato? Existe a proibição de continuar com teletrabalho? Não existe, gente. Nós podemos continuar com as mesmas medidas por acordo coletivo para dar segurança jurídica. A única diferença é que ninguém vai ter mais ajuda do governo. Exato. Mas a medida pode continuar. Aí agora pela vontade das partes, não pela vontade da lei. Entendeu? Nós podemos continuar com o teletrabalho, podemos continuar com antecipação de férias, podemos continuar com a suspensão e até em outras bases, talvez. Então, eu penso que a gente pode prorrogar agora pela vontade das partes e não pela vontade da lei. O que você acha, Lucas? Eu concordo plenamente. E o parágrafo e o artigo que fala dessa questão do trabalho aí, que tem que pagar imediatamente a remuneração, é parágrafo 4º do artigo 8º da MP, tá? Lucas, alguém falou aí de uma portaria, a portaria 10, 4, acho que 484,
848, é isso? É 486. Que proíbe o acordo. O que está escrito aí, Celso? Lê para mim. Estão perguntando, a portaria 10486 pode proibir a realização de acordos individuais para aposentados, sendo que a MP não faz a proibição. Essa porque portaria... aposentado... desculpa, Ivani. Sim. É porque o aposentado ele não recebe seguro-desemprego. Né? E aí está usando como parâmetro, talvez essa seja a interpretação, o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego. Por isso que não pode ser aplicado para o aposentado. É o seguinte, ô Celso, essas medidas governamentais de ajuda na redução do jornada de salário e na suspensão do contrato de trabalho, todo mundo que vai ter acesso a esse dinheiro do governo, os aposentados não têm esse acesso, porque eles já têm aposentadoria. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é por isso que os aposentados não estão contemplados, porque eles já têm uma renda. Se a MP 927 e 936 têm como base assegurar emprego e renda, considerando que um aposentado já tem renda, ele não estaria enquadrado nessa situação, entendeu? Então, a empresa não pode buscar essa ajuda do governo. Se o governo descobrir que na listagem tem trabalhador que era aposentado e que está recebendo, o governo não vai fazer o repasse do dinheiro. E acho que a pessoa está perguntando se a portaria pode fazer isso, né? Portaria pode. Não é a portaria. Só está regulando o que está na lei. Só está regulando o que está na lei. Alguém está perguntando. Lê aí, Lucas, o que perguntaram? Eu não consigo ver as mensagens. Não, mas aqui Celso vê. Então, ele vê, a pergunta é realmente sobre essa, né? Faz proibição. Em caso positivo, quem já havia firmado terá que cancelar. Aqui a pergunta é realmente se o acordo de suspensão foi feito e o Ministério da Economia entender que há uma proibição, como é que ficam os contratos, né? Os acordos que foram firmados? Pois é, na hora de fazer o depósito do dinheiro na conta do trabalhador, porque eles estão fazendo depósito na conta do trabalhador, né? Exato, exatamente. Simplesmente esse depósito não vai acontecer, porque o governo está fazendo o cruzamento de dados. Quando você manda o acordo individual de todo mundo, tem uma série de informações que você tem que dar para o Ministério da Economia. Quando o Ministério da Economia vai fazer o depósito da conta corrente do trabalhador, ele faz o cruzamento de dados. Se aparecer que o trabalhador é aposentado, ele simplesmente não vai receber esse dinheiro. E se ele receber esse dinheiro indevidamente, pode ser que depois o governo venha buscar a repetição de débito. Aliás, tem um artigo na MP que fala sobre isso, né, Lucas? Tem. Fala que se algum momento for recebido indevidamente, pode ser cobrado, tem que devolver. Exatamente isso. Ô Celso, o benefício emergencial, que é da MP 927, 926, e o auxílio emergencial, que é do Corona Voucher, quem já recebe benefício previdenciário não está contemplado. Não tem. Já tem uma renda. Entendeu? Exato. É a questão da acumulação, você não pode acumular o benefício emergencial e nem o benefício do coronavírus com o benefício previdenciário. Acho que foi excetuado somente os acidentários, né? E os pensionistas. Acho que o auxílio acidente, que é aquele 50%, né? Que o fulano recebe, esse daí pode acumular, porque ele tem natureza indenizatória. E, claro, se uma pessoa trabalha e ela recebe pensão por morte, né, do marido, por exemplo, então ela pode sim acumular porque ela trabalhava e ela vai agora estar com a suspensão do contrato de trabalho e tudo mais. Mas se o fulano é aposentado, não. Uma pergunta que mandaram agora também é, no caso, os acordos. A medida provisória ela veio no decorrer do mês. E os acordos de suspensão de contratos também estão acontecendo, começaram a acontecer agora na segunda quinzena de abril.
E aí a pergunta que me fizeram foi, que me mandaram agora, no caso da ajuda compensatória, o Tá. acordo que foi feito agora essa semana, dia 27, a ajuda compensatória, ela é proporcional ou ela é integral? As empresas que estão obrigadas. Você entender Olha, eu entendi que a medida provisória diz que você pode suspender o contratrabalho. A suspensão é 90 dias ou 60? Eu faço sempre confusão. 60. A suspensão é 60 e a 60 redução de dias. jornada de salário é 90, é isso? Exatamente. Mas não disse que você tinha que começar na data da medida provisória. Exato. Ela deu um prazo, Uhum. mas não disse quando é que você tem que começar. Nós tivemos casos de empresas que já tinham feito redução de jornada de salário antes da MP. Já tinha feito. Por conta própria. Então, a própria empresa estava bancando. Quando a medida provisória veio, a empresa repactuou, agora nos termos da MP, porque tinha empresa que tinha feito redução de 30%, outras de 40%, outras de 60%, que não estavam nos termos da MP. Então, eles fizeram o aditamento para poder ter a ajuda do governo, entendeu? Perfeito. Algumas empresas fizeram aditamento 10 dias depois que a MP estava em vigor, outras fizeram 20 dias depois, outras fizeram um mês depois. Então, eu penso que a ajuda financeira é aquele prazo que está lá, 60 e 90, ponto. Exato. E aí, quando é que a empresa começou, não interessa, porque a medida provisória, ela mesmo diz que ela vai regular essas situações até dezembro. Não é isso? Exatamente. Até dezembro. Então, nesse interregno de dezembro, eu posso suspender o contrato de trabalho, por exemplo, no mês de junho e ter essa ajuda. Eu penso isso. Vamos supor que eu deixei alguém esse mês de férias antecipada. Ele vai ficar o mês de abril, o mês de maio inteiro. Eu dei férias agora. Eu consegui pagar tudo até agora e agora em maio eu dei férias antecipada. E em junho é que eu quero suspender o contrato. Entendeu? A minha leitura é essa. E a dúvida do pessoal é realmente a ajuda para a maior parte das empresas, né? Tem lá para as empresas que têm faturamento superior a 4.800, na suspensão tem aquela ajuda compensatória de 30% do salário. E aí agora a dúvida deles era: eu tenho que pagar 30% para quem fez o acordo agora no final do mês, 30% sobre o salário total ou sobre o salário proporcional aos dias do final do mês? Então, no caso aí, quem fez agora dia 20, 22, né? Ah, não, a proporcionalidade é dos dias trabalhados, né? Dos dias suspenso ou dos dias reduzidos. Exato. A proporcionalidade. Tem uma outra dúvida, Celso, que as pessoas me perguntam: eu vou reduzir jornada e salário, ou vou suspender o contrato, vou pagar 30% do salário. O que é salário para essa eficácia? O que eu vou usar como parâmetro para apurar esse salário? Né? Qual é o conceito de salário? Vai. Exato. Né? Então, eu estou assim sugerindo às pessoas que utilizem o mesmo conceito de salário que você utiliza para fins de recolhimento de previdência e de imposto de renda. Porque aí não vai ter erro. Você vai pegar aquele conceito de salário, que é um conceito fiscal de salário, e aplicar redução de jornada de salário com este conceito. Até para fins de buscar ajuda financeira do governo, que você tem mais respaldo jurídico, entendeu? Sim. O mesmo conceito de salário da Previdência ou do imposto de renda, eu acho que é o adequado. Para saber o que é folha de salário e o que é salário para fins de redução dos 25%, 50%, 70%. Perfeito. Tá? Tá ótimo. Facilita o entendimento, não cria dúvida, né? Exatamente isso. Você pega aquela base de cálculo de salário que você usa para fins de contribuição previdenciária. E aí, no caso da ajuda ainda compensatória, a medida ela traz lá que ela deve ser de 30%, obrigatoriamente para as empresas com faturamento superior a 4.800. Mas a empresa
eu posso, por acordo coletivo, ou por acordo individual, aliás, por acordo individual, aumentar essa ajuda compensatória? Em vez de pagar Olha, 30, pagar 40, pode. 50? Eu tenho dois problemas aqui, tá? Que as pessoas trazem às vezes e falam. Olha, eu posso, por acordo individual, dar uma ajuda compensatória maior? Pode, mas tudo que você dá por mera liberalidade num acordo individual, tem aquela questão se incorporou ou não. Uhum. Então, eu sugiro que seja por norma coletiva. Entendeu? Sim, sim. Porque você vai dar uma ajuda e ainda é uma ajuda que você quer dar sem natureza salarial, não é isso? Exatamente. De repente você faz um contrato individual e dá essa ajuda, e se tiver uma argumentação de que essa mera liberalidade incorpora o contrato de trabalho, e que essa mera liberalidade tem natureza salarial. Então, se você fizer isso por norma coletiva e colocar a natureza jurídica, né, que essa natureza jurídica ela é indenizatória, eu acho que fica com mais respaldo, porque nós temos aí a força normativa dos acordos e convenções coletivas, que está na Constituição Federal. Exato. Tá? E até tem a previsão da própria 936, né, que permite o acordo coletivo dar tratamento diferente nos acordos coletivos. Exatamente. Né? Você pega a Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 26, e pega o artigo 611, combina os dois, né? E faz por acordo coletivo. Eu conheço uma empresa que aumentou a ajuda por mera liberalidade, né? Porque, principalmente para quem ganha alto salário, essa ajuda é muito baixa, né? Exato, exatamente. Né? Quem ganha 5, 6, 7 mil, 30% não tem um estofo aí, é muito bom. Então, a empresa deu um pouco mais por fora. Essa aí é realmente o comentário das empresas. A distância é muito grande, então, não havendo tributação, há a possibilidade de aumentar um pouco essa ajuda compensatória. Mas eu sugiro que seja por acordo coletivo. Perfeito, perfeito. Tá? Tem uma outra coisa, Celso, que eu vi uma norma coletiva, não sei se você viu, dos químicos. Não viu? Não, ainda não. Os químicos, eles reduziram a jornada e o salário do trabalhador. Então, eu não me lembro se reduziu 25%, 50% ou 70%, mas reduziu. Aquela perda salarial que o trabalhador teve, ela vai voltar para o bolso do trabalhador em forma de um banco de horas negativo. O trabalhador vai ter crédito de horas para trabalhar, aí a empresa vai propiciar para ele uma compensação. Ele vai trabalhar 2 horas por dia e ganhar aquele dinheiro, entendeu? Sim, sim. É lógico que no futuro, quando da retomada do processo produtivo. É uma alternativa interessante, né? Tem que usar da criatividade nesse momento. Eles fizeram uma criatividade. Tem alguns falando que foi burla, que isso é uma burla na MP, mas eu não entendi que foi, não. Eles abriram a possibilidade dessa perda salarial hoje voltar para o bolso do trabalhador em forma de prestação de serviço. Não seria um serviço extraordinário, porque seria uma compensação, né? Então, você reduz a jornada hoje em 50%, garantindo-se que esse 50% hoje reduzido seja prestado no futuro. Entendeu? Sim, sim. Seja prestado no futuro e aí o trabalhador, a empresa assegura essa jornada no futuro para que ele possa repor, vamos dizer assim, o seu trabalho que está reduzido hoje. Acho que uma ampliação do tratamento do banco de horas ou de uma compensação, né? Olha, eu achei que foi uma né? solução criativa e engenhosa, né? Que, ao mesmo tempo, você recorre da ajuda governamental hoje, exato, mas você, no futuro, você consegue trazer o trabalhador para trabalhar mais horas sem que isso seja hora extra, vai? Exato, exatamente. Você entendeu? Eu achei muito criativo. Interessante. Né? Interessante porque não há perda. A empresa,
o setor, né, acredita na retomada do processo produtivo, entende que vai precisar dessa mão de obra, e aí, quando houver essa necessidade, repõe os salários da mesma forma. Exatamente, e isso não será tido como hora extra. Exato. Foi um mix de redução de jornada e salário com um banco de horas negativo para a empresa, lógico. A empresa ficou com crédito horário, entendeu? Uhum. Não. Eu achei uma coisa assim, bem engenhosa. Interessante, eu não conhecia, não sei se... Se você, acho que dá para ver, se você está no site do Sindicato dos Metalúrgicos, você consegue essa norma coletiva deles. Para resolver a pandemia aí. Tem 2 colegas aqui nos acompanhando, o Valdemar e o Gustavo, vou conversar com eles também, se eles já têm uma cópia disso, vou pedir para eles. Entra no site do Sindicato dos Químicos, eu já fiz até individual. Hã? Até individual já fiz um acordo desse tipo. Compensação futura, na hora extra. A empresa paga o trabalhador. A empresa paga para ele o complemento e ele fica em casa e compensa nas horas depois no futuro. Exatamente. Eu vi isso por norma coletiva. Perfeito. Eu achei bem engenhosa, porque a empresa conta com aquela carga horária a mais na retomada, porque a empresa vai precisar na retomada de todo o apoio, não é isso? E ela, no final, ela não vai pagar o adicional da hora extra. É uma espécie de banco de horas negativo para a empresa. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui no quadrinho, fazer uma pergunta. Desculpa a minha ignorância. Tá. Qual é a diferença de garantia de emprego e estabilidade? A estabilidade, ela é para determinadas pessoas. Então, a gestante, o dirigente sindical. Então, a causalidade está vinculada a uma condição pessoal daquela pessoa. A garantia de emprego, ela é uma garantia de postos de trabalho. Ela não privilegia nem o João, nem o José e nem o Joaquim, mas a coletividade. Eu vou dar um exemplo de garantia do emprego que está na lei previdenciária que trata da inserção do deficiente. Você não pode despedir um deficiente sem antes contratar outro deficiente. Mas a garantia não é do João, José, Joaquim ou Benedito, entendeu? É uma garantia de postos de trabalho reservado para deficientes em geral. Agora, a gestante é para a gestante. Então, eu tenho aquela condição e uma condição pessoal de um dado trabalhador. Então, essa que é a diferença. Não seria interessante, nesse momento, usar o termo garantia de emprego para esses acordos todos que estão sendo feitos? Porque estabilidade se pressupõe isso, a não dispensa do trabalhador, pelo menos na minha ótica. E a garantia de emprego pressupõe que você pode indenizá-lo e dispensá-lo. Só uma questão... Olha, eu entendi que como você está reduzindo a jornada e o salário do João, a contrapartida do João é a estabilidade. É a contrapartida porque ele recebeu menos. Então, essa contrapartida, que era uma contrapartida que o sindicato deveria negociar, a lei substituiu a vontade do sindicato e já trouxe na própria lei. É por isso também que o governo não exigiu negociação coletiva. Porque você reduz jornada e salário, mas a contrapartida não é o sindicato que está buscando, é a própria lei que está dando. E a própria reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela diz que é possível negociar tudo, mas quando a negociação implica a redução de direito, a contrapartida necessária tem que ser a estabilidade. Entendeu? Então, nesse caso da MP, não é garantia de emprego, não, é estabilidade mesmo. Se fosse garantia de emprego, eu poderia dizer assim, olha, a empresa que tem um quadro de 100 trabalhadores pode mandar embora livremente, desde que mantenha 100 postos de trabalho. Então, eu poderia mandar 30 embora e contratar mais 30. Ok. Né? Ok, tá bom.
Eu acho que a garantia de emprego do portador de deficiência é a que mais se explica como garantia de emprego ou de posto de trabalho, ou de empregabilidade, que nós chamamos de garantia social. Eu posso mandar um portador de deficiência embora, o João. Se o João não vai ter direito à reintegração, se a empresa contratar outro no lugar dele antes de mandar ele embora, ele não tem direito à reintegração. Agora, o dirigente sindical não, é ele, João, dirigente sindical, que vai ser reintegrado. Então, o que muda é a consequência jurídica. Por isso que nós estamos dizendo que se mandar embora nesse período, vai ter que reintegrar. E a própria MP traz que a qualquer medida em desconformidade com a MP, a consequência é a nulidade. E se eu vou anular, vai ter que reintegrar. Então, aí é garantia, não é garantia de emprego, não, é estabilidade mesmo. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Doutora Ivani, chega uma outra pergunta aqui sobre essa decisão. Cadê o Lucas, hein? O Lucas sumiu? O Lucas, acho que ele caiu. Chama o Lucas de novo. Chamar o Lucas. Essa decisão do Supremo ontem de revogar o artigo 29, né? Não revogou, suspendeu. Suspendeu a aplicação. É uma liminar, né? Exato. Então, o entendimento é momentâneo, né? Olha, você sabe que foram suspensa a liminar lá na 6363 e depois botaram para julgar e deu no que deu, né? Exatamente. Então, a gente não tem garantia de nada. Não tem nenhuma. E até o julgamento do mérito, ainda estamos na insegurança, né? Sim. Mas sobre os casos que vierem a ocorrer nesse meio tempo, né? Nesse interregno, como é que ficaria, né? Há um risco da empresa ter essa doença do empregado enquadrado como doença ocupacional? No nosso caso, que é uma indústria, né? As empresas estão lá em atividade, o empregado nem sempre tem um deslocamento por transporte. Eu acho, na minha opinião, tá? Uhum. Eu acho que não vai ser declarado inconstitucional esse artigo. Uhum. Porque lá, o que a lei está dizendo? O óbvio. O Covid é uma pandemia que não é acidente de trabalho, salvo se você provar o nexo de causalidade. Exato. Ora, o que eles estão dizendo ali? Genericamente, objetivamente, não é acidente de trabalho. Exato. Mas se eu provar o nexo de causalidade, que é o nexo de causalidade que me diz se é acidente de trabalho ou não, claro que vai ser acidente. Então, se eu provar que o empregador expôs o trabalhador, mandou ele para um lugar que tinha risco, o pessoal da saúde está exposto ao agente agressivo, o agente biológico, pelo só fato de trabalhar na área da saúde. Você concorda? Sim, sim. Então, eu acho que eles quiseram, sei lá, eu vou escrever na lei para livrar o pessoal da saúde. Mas mesmo que escrito do jeito que está, não impede o juiz de analisar o nexo de causalidade. Exatamente. Não está impedindo de configurar o acidente de trabalho. Exatamente. Então, a priori não é acidente de trabalho, salvo você provar o nexo. Gente, a lei já fala isso. A lei já fala que eu tenho que ter um nexo de causalidade para provar o acidente de trabalho. Eu tenho um artigo na lei previdenciária, no artigo 20, que define o que é acidente de trabalho, diz assim, um dos parágrafos lá, não se considera acidente de trabalho, não se considera, né? Aquele que não causa incapacidade para o trabalho e aquele decorrente de endemia própria do local onde ela se instala, salvo se comprovado o nexo de causalidade. Então, isso já está na lei previdenciária. E eu sempre dou o exemplo da malária. Então, eu digo assim, olha, a malária, ela é uma endemia própria dos países tropicais, da mata tropical. Se você for para o Amazonas e não tomar a vacina da malária, você pode pegar malária, né? Exato. Acho que travou.
Doutora, acho que travou. Lá no meio da Amazônia, tá? De motosserra, a serra, né? Não fazer assim na pandemia, entendeu? Então, o que está escrito ali já era óbvio. Não de quem provar o nexo. Não, perfeito. Perfeito. E a intenção da lei era acabar com o nexo unido. Eu tenho uma agente que afasta o Covid, 2, tenho 3, tenho 4, isso é nexo técnico epidemiológico. Aí o hospital que teve o Covid vai ser considerado acidente de trabalho. Eu posso ter um hospital que não está Covid, que a especialidade do hospital é outra. Perfeito. Doutora Ivani, eu acho que nós passamos aqui, nós tínhamos programado 1 hora, passamos pela quantidade de perguntas aqui, acho que nós ficaríamos o resto da noite conversando. E aí, eu teria mais algumas perguntas, que foram as que mais foram feitas, né? No caso aqui da licença, né? Da licença não, da suspensão do contrato, redução, a dúvida de algumas empresas ainda é: posso trabalhar com uma e com outra, com um instrumento, com uma medida e com outra? Comecei com suspensão, migo para redução. Você pode, vou pegar 20, você suspende o contrato para 10 e reduz a jornada de salário para os outros 10. Né? Eu falei isso logo no começo. Exato. Né? Dentre a que a empresa pode tomar. Surivani, está travando um pouco o seu áudio, viu? Eu posso até achar outra aquela que a lei especifica. E, no caso, terminou o período, afastou por 60 dias, posso suspender, fiz uma suspensão de 60 dias, no retorno eu posso fazer uma redução de jornada aí no limite dos 90 dias, né, que está previsto lá na medida provisória. Não teria problema algum, né? O Tribune está travando o seu áudio. Né? Chega essa hora a internet fica carregada. Fica mesmo. Início da tarde, né? Então, a senhora entende que é possível. Agora, no caso da medida provisória 936, ela fala que a suspensão do contrato são de 60 dias, podendo ser 30 por mais 30. A senhora vê a possibilidade de uma suspensão de contrato por período menor, fazer uma suspensão de contrato por 15, 20 dias? Não vejo problema. Perfeito. Da governamental. Tá me ouvindo? Travou de novo aqui um pouco. Olha, aqui. Doutor Ivani? Eu estou aqui, ó. Alô? Travou mesmo. Travou mesmo. O artigo diz até 60 dias. Em até 60 dias. Isso. Porque algumas empresas têm um pouco de dúvida, né? Falam, posso fazer por menos? Por menos, acho que não é problema. O problema é ultrapassar os 60 dias, né? E a garantia da medida são aqueles 60 e na suspensão até 90 dias. Né? É isso mesmo. Perfeito. Então, doutor Ivani, eu finalizando aqui, agradecendo a tua
disponibilidade, a disposição em nos atender, toda a tua orientação, ter podido aí nos passar os seus conhecimentos, né? E agradecer também o Dr. Lucas, que saiu, mas depois eu ligo para ele também, agradecendo novamente, né? E eu acredito que todos aqui ganharam bastante com a sua participação, com as suas palavras, seus ensinamentos. Eu gostaria de abrir para o Nelson, para aqueles se tem algum comentário, se são nossos diretores, se tem algum comentário a fazer, alguma pergunta. Não, para aqueles. Nelson? Não, eu agradeço a presença dela, né? E boa tarde para todos aí. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, doutor Ivanin. Tudo de bom para a senhora. Tchau, doutor. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Próximo. Você vai me dar o seu carro para te ajudar. Se eu conseguir agora, eu vou vai dar o carro para ela. Amanhã ela vai dar o carro para ela, mas eu já conectei o carro. Encerrou?